Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rui Lima de Matemática. E agora a gente vai continuar a nossa revisão aí, geral. E hoje a gente vai abordar bastante os conceitos de estatística, principalmente média, moda, mediana. Também vamos fazer umas questõezinhas de probabilidade. Se liga que está muito legal aqui o nosso material com questões fresquinhas que caíram em universidades aí do Brasil todo. E que você pode fazer essa revisão por tópico. Então, cada vez que a gente vai fazendo uma questão, sempre dá aquele enfoquezinho teórico. Então, se liga nessa questão aqui. Primeira questão, ele diz assim: a produção de soja em 2019 nos principais estados produtores do Brasil tem uma previsão de redução em relação à produção de 2018. O gráfico a seguir mostra a previsão de redução de maneira aproximada. Na verdade, quando a gente olha esse gráfico, a gente vê que está tendo reduções no Mato Grosso, por exemplo, no Paraná, na verdade, é que você está tendo reduções. É isso que mostra o gráfico. Mas ele quer, a pergunta dele é a seguinte: olha qual é a pergunta dele. A média da redução entre os estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Goiás. Então, o que é que a gente faz para achar essa média? Se liga que média, a média, né, vou chamar aqui de x barra, média, ela é soma pela quantidade. A média é a soma pela quantidade, não é verdade? Média vai ser a soma pela quantidade. Então eu vou ver o seguinte, vou pegar as três reduções que sofreram esses estados. Então, por exemplo, primeiro estado do Mato Grosso. Quando a gente olha para o Mato Grosso, teve uma redução de 2.000, não é verdade? Se ele passou de 32 mil para 2.000, de 32 mil para 30 mil, significa que teve uma redução de 2.000 aí, né? Milhões, na verdade, eu acho que é sacas, na verdade, a previsão aí. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu já vou ter aqui, ó. Aí a gente tem agora o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, quando a gente olha, vê que a redução no Rio Grande do Sul, daqui para aqui, foi uma redução de 1.000. Reduziu 1.000, porque passou de 19 mil para 18 mil, não é verdade? E agora, em Goiás, não é verdade? Em Goiás também reduziu o quê? 2.000, assim como o Mato Grosso. Então, quando eu quiser essa soma, vai ser 2.000 mais 1.000, na verdade a gente pode botar aqui, diminuir, mais 1.000, mais 2.000, dividido pela quantidade. Qual é a quantidade? São três reduções, porque eram três estados. Se são três reduções, então nós vamos ficar que essa média vai ser 5.000 dividido por 3, que vai dar 1.667 milhões de toneladas. Milhões de toneladas, beleza? Milhões de toneladas. Então, foi essa a redução. Então, nós temos aqui muito mais o que uma questão de interpretação, né? Gráfica e do texto ali. Você vê o que você estava querendo aí. Então, a resposta aqui está na alternativa E. Beleza? Então, repetindo, média das reduções desses três estados, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e o Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Goiás. E quando a gente faz essa média das reduções, na verdade, vai ser a soma pela quantidade. Tranquilo, a gente vai achar isso aí. Beleza? Tá bem legal, não é verdade? E agora, se liga aí na questão 2. Também uma questão
de gráfico e tabela que ele diz o seguinte: de acordo com o levantamento realizado de janeiro a outubro de 2018, o Brasil apareceu em primeiro lugar como o país em que cada habitante mais recebeu chamadas telefônicas como spam, não é verdade? Que inclui aqueles telemarketings, trotes, golpes, e ele mostra a tabela aí dos países. A diferença entre o número médio de chamadas o número médio de chamadas spam recebidas mensalmente por um usuário no Brasil, ele quer essa diferença, ó, recebida por um usuário no Brasil, e a média do número de recebidas mensalmente por um usuário de demais países da América Latina, apresentada na tabela, é igual a qual? O que é que a gente vai ter que fazer aí? Primeiro a gente tem que ver aqui quais são os países da América Latina que estão aqui inseridos. Então, Rui, quais seriam esses países que estariam inseridos aqui na América Latina? Vê, os demais países da América Latina. Brasil, beleza? Índia, não. Chile, sim, na verdade. Chile está aqui. África do Sul, não. México, sim, beleza? América Latina, na verdade, pessoal. Todas as Américas aí, né? Peru também, né? Peru entra. Costa Rica também, é verdade? Acho que nós teríamos esses 4 países aí na América Latina. Então agora, o que é que a gente vai fazer? A gente tem que achar a média total, na verdade, olha o que ele diz. A diferença entre a média do número de chamadas recebidas pelo Brasil, que a gente já sabe aqui que é 37,5, e a média desses demais países. Então a gente vai ter que encontrar desses demais países da América Latina. Então eu vou chegar aqui e vou encontrar essa média. Eu vou chamar a média sempre de x barra, que é a soma pela quantidade. Então nós vamos fazer 20,9. Opa, eu esqueci. Primeiro aqui, ó, tem o Chile, né? Aparece aqui, ó. Vai ser 21,9 mais 20,9, beleza? Mais 19,8. Mais quanto, galera? Ainda tem aqui, ó. Deixa eu colocar assim para vocês ficar um pouquinho maior. 18,6. Eu vou pegar isso aqui e vou dividir por quanto? Por 4. Se vai dividir por 4, nós vamos ter o seguinte. Fazendo essa continha, nós vamos ter 21,9 mais 20,9, não é verdade? Mais 19,8 mais 18,6. Dividido por 4, nós vamos ter 20,3. Essa é a média dos demais países, não é verdade? Essa é a média dos demais países da América Latina. Então agora nós precisamos fazer a diferença entre o que tinha no Brasil, que é 37,5 menos 20,3. Então 37,5 menos 20,3 dá 17,2, que é exatamente a nossa resposta, na verdade. Olha o que a gente tem aqui direitinho. Então, também é uma questão de mais de interpretação, cuja resposta encontra-se na letra A, não é verdade? Então é só
É o tratamento, na verdade, da informação, é o tratamento da informação. Então se liga aí que tá bem legal, bem direitinho para que você faça isso aí, tranquilos? Agora a gente vai nessa terceira questão, também uma tabela aí, na verdade, com esses dados, e ele diz o seguinte, vamos ler aqui direitinho para ver o que nós temos. Ele diz assim, Carlos está desempregado já há algum tempo e resolveu estudar a possibilidade de se tornar motorista de aplicativo. Pesquisando as possibilidades, encontrou uma simulação. E essa simulação, ele está dizendo de quanto recebem os motoristas em viagens curtas de 5 minutos. Não é verdade? Carlos trabalha apenas com plataformas nas quais recebe o valor para este tipo de viagem esteja acima da média aritmética dos valores encontrados na tabela. Então, ó, eu vou grifar aqui, que eu acho que aqui é que vai nos dar, ó, acima da média aritmética dos valores encontrados na tabela. Então, nós precisamos aqui encontrar essa média aritmética. E média aritmética é soma pela quantidade. Se a gente vai fazer essa média aritmética, olha o que é que nós vamos ter aqui para encontrar essa média aritmética. Mais uma vez, eu vou chamar média aritmética de x barra. Se a gente chama média aritmética de x barra, eu tenho que pegar, né, pessoal, todos esses valores, que é o que ele recebe, é isso que é importante, e aqui é o valor do passageiro, mas não é importante. O importante é o quanto ele recebe. Não é verdade? Então a gente vai ter que trabalhar com esses valorezinhos aqui. São esses valores que são importantes para a gente. Então a gente vai chegar lá e fazer 966 mais 10,12 mais 11,64 mais 11,24 mais 15,63 mais 18,10. Quantos valores nós temos aí? Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou ter que pegar isso e dividir por 6. Então, se nós pegamos esses valores aí, dividimos por 6, que é 966, mais 10,12, mais 11,64, mais 11,24, mais 15,63, beleza? Mais 18,10. Isso dividido por 6, nós vamos encontrar aqui 12,73. Se deu 12,73, o que é que a gente faz aqui? Quais são desses valores os que estão acima da média aritmética? 9,66, não. Não é verdade? 10,12, não. 11, não. Aqui também não. Então, são esses dois valores que estão acima da média. Mais uma questão que nós precisávamos apenas o quê? Interpretar, né, a informação, os dados aí. E você observa que nessa questão você tem dois valores, na verdade. Então, são duas plataformas aí que você vai ter aqui. Vê que as questões são bem atuais, na verdade, vestibulares bem recentes, no contexto, né, essa questão de plataforma, de aplicativo, de tudo, e que você ainda tem muita, muito forte o fator da interpretação, o tratamento da informação, selecionar no texto dali as informações que são necessárias. Então agora
nós já vamos para a quarta questão, que é uma questão aí também bem legal, né? Que é de um infograma. Na verdade, você tem aqui com muitas informações. E ele diz: acompanha comigo aqui. A figura a seguir mostra o consumo de água para a produção de alguns alimentos. Considerando a quantidade de litros de água para produzir cada um dos alimentos apresentados na figura, a mediana desses para a produção é qual? Galera, nós precisamos aqui relembrar o que é mediana. Ver o que é mediana. Toda vez que você tiver uma relação de valores alternados, olha a obzinha aqui para gente, galera, ver essa obs. Vou fazer aqui uma obzinha para a gente falar sobre mediana, ok? A gente vai falar aqui sobre mediana. Oi, e que danado é a mediana? Não esquece. A gente tem o seguinte: toda vez que você tiver os dados em rol, que danado é rol? São valores ordenados. Então você pode colocar aqui em ordem crescente ou decrescente. Eles têm que estar ordenados. Ordem crescente é do menor para o maior, não é verdade? Ordem decrescente é do maior para o menor. Então, o que é a mediana? A ideia de mediana ela é muito legal, que é assim. Você, se tiver a mediana de um conjunto de valores, a esquerda é uma medida de tendência central. A esquerda, se existem aqui à esquerda K valores, se existirem à esquerda K valores, à direita também você tem que ter K valores. Ou seja, a mediana divide essa quantidade, né, essa quantidade, os elementos do conjunto em duas quantidades que menores que a mediana e maiores que a mediana vão ser quantidades iguais, beleza? Vai ter sempre assim. Com isso a gente tem aqui, pessoal, duas possibilidades. Quais são as duas possibilidades? Primeiro, quando você tiver um conjunto em que o número de elementos é par. Então, quando a gente tem, deixa eu aumentar aqui direitinho para vocês, quando a gente tem um conjunto que o n é par, ou que n é ímpar, pessoal, quando o n for ímpar, eu acho que era melhor colocar antes o, o ímpar, beleza? O ímpar é mais natural. Quando a gente colocar, se você tiver uma quantidade ímpar, a medida de tendência central, a mediana, não esquece disso, ela é o termo central. É o termo central. Vê, olha para mim aqui direitinho, vê o que, é que a gente tem. Você tem três valores, primeiro, segundo e terceiro, ordenados. Então, qual é o valor que é o termo central? É qual? É o segundo. Você tem cinco valores, o termo central é o terceiro. Para a esquerda tem dois e para a direita também tem dois. Como é que você encontra essa posição central? Você faz assim, se você tiver 9 valores, aí você quer dividir por 2, você soma mais 1, 10, divide por 2, 5. É a quinta posição. Pois se eu tivesse 97 valores, eu pegava 98 e dividia por 2. Era a 49ª, daria 49 essa divisão. Então, é o termo central. Mas quando o n é par, quando você tem uma quantidade par de termos, você não vai ter um único elemento central. Vê 4 termos. Você tem dois elementos centrais, o segundo e o terceiro. Como é que eu sei as posições centrais? A gente vai saber as posições centrais da seguinte forma. Você pega, se são 4, você divide por 2. Aí vai fazer 2 e 3, ou seja, o segundo
e o terceiro. Então, a mediana, a gente diz que é a média, aritmética, aritmética, aritmética dos termos centrais. Vai ser a média aritmética dos dois termos centrais. Por exemplo, eu tivesse 10 valores já ordenados em rol, e aí você queria saber quais eram as posições centrais. Para saber as posições centrais, Rui, o que é que a gente faria aqui para saber as posições centrais? Para saber as posições centrais, ó, se são 10, divide por 2, dá 5. Então é o quinto e o sexto. Aí você teria que fazer a média aritmética entre o quinto e o sexto. Cuidado para não achar que a mediana é necessariamente 5,5. Só vai ser 5,5. Um exemplo que poderia ser 5,5 é se fosse 5 e 6 os valores. Mas não necessariamente o quinto termo é igual a 5 e o sexto termo é igual a 6, não é verdade? Então, o que a gente precisa aqui é ordenar. Nós precisamos aqui ordenar. Se a gente vai ordenar, um fato importante é a gente saber quantos termos a gente tem, né? Aqui. Então a gente tem aqui, ó. Vamos contar quantos termos tem. Eu vou chegar aqui, eu estou vendo que eu tenho. Deixa eu aumentar aqui direitinho, para a gente ver melhor, né? Então, deixa eu melhor aumentar, depois a gente retoma isso aqui. Então eu quero saber quantos termos a gente tem. Então eu tenho aqui, ó, 1 cerveja, 2 arroz, 3 manteiga, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Deixa eu botar assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se nós temos 9 termos, significa dizer que a gente tem uma quantidade, o quê? Então a gente tem 9 termos. Se são 9 termos, nós estamos diante aqui de uma quantidade ímpar. É verdade? Um número ímpar de termos. Se eu tenho um número ímpar de termos, não esquece, quantidade ímpar vai ser vai ser o termo central, que só tem um único termo central. 9 termos, pessoal. Posso até exemplificar aqui para vocês, ó. Ver aqui, ajuda. Tenho 9 termos. Então, quando a gente tem 9 termos aqui, ó, 9 termos, vamos botar assim, você vê que tem esses 4 aqui e esses outros 4. Então, o termo central é o quinto. Como é que a gente encontraria isso? 9 mais 1, 10. Dividido por 2, 5. Então, seria a quinta posição. Se é a quinta posição, me ajuda aqui, ajuda. Vê o que é que a gente vai ter, galera. A gente vai chegar aqui, ó. E eu estou vendo que o menor aqui é esse. Então, esse é o primeiro. Na verdade, esse é o primeiro. Depois dele tem a batata, né? Eu acho que é o segundo. Eu só preciso chegar ao quinto termo, na verdade. Nós estamos interessados no quinto termo. O termo central é o quinto termo. Então, vamos botar aqui, ó. O termo central é o quinto termo. Então, vamos escrever assim, termo central. E qual seria o termo central? Seria 9 mais 1 sobre 2, seria a quinta posição. Vamos botar assim, o quinto termo seria o quinto termo. É verdade? O termo central para a gente, ele é o quinto termo. Então eu tenho que chegar até o quinto. Primeiro, né, a gente achou aqui. Segundo, aí terceiro, na verdade, aí depois de 132, a gente vê que eu acho que o terceiro é esse aqui. Aí agora, quarto é o leite, né? Quarto é o leite. É o quarto. Quarto é o leite. Vamos colocar aqui. Quarto é o leite. E o quinto, vê, ó.
maior que o primeiro que é maior que 712,5 vai ser qual? É aqui, né? Então esse é o quinto termo. Se esse é o quinto termo, significa dizer que é o arroz. Se é o arroz, é a letra A de arroz. Então, vamos recapitular aqui o que a gente fez, o seguinte. Mediana, quando você tem um conjunto aí discreto, né? Você vai ter o seguinte. Se tiver, é o termo central quando você tem uma quantidade ímpar. E é a média aritmética dos termos centrais quando você tem uma quantidade par. Lembrar sempre que os dados devem estar ordenados. Muita gente erra porque não coloca os dados ordenados. Beleza? Tá bem legal aí, na verdade. Bem direitinho. Então, aproveitando aí, nós já vamos numa outra questão de mediana. Ele diz: considere o conjunto 1, 3, 4, 7, x, y, z, 18, 19, 20 e 21, formado por números naturais, dispostos em ordem, já está em ordem. Se a ordem é não crescente, significa dizer que é crescente, não decrescente, desculpa. Então essa ordem é crescente. Sabendo que a moda, Rui, o que é a moda? A moda é o valor que está mais frequente. A moda é o valor que está mais frequente. Se a moda é o valor que está mais frequente, significa dizer que a moda tem que aparecer mais de uma vez. Então, depois desse 7 aqui, ó, depois desse 7, tem que aparecer um conjunto, inclusive pode ter mais de uma moda. Vamos fazer só uma observação aqui, ó, em relação à moda. A moda. Inclusive é muito comum, né, a gente usar assim, tá na moda. O que é que tá na moda? Tá na moda é porque tá aparecendo com muita frequência. Quando a gente fala que tá na moda, tá aparecendo com muita frequência. Então a gente diz que a moda são aqueles valores, valor ou valores, mais frequentes, beleza? Pode ter mais de uma moda, o conjunto também pode não ter moda. Como assim, Rui? Pode não ter moda. Vê que legal aqui. Eu vou pegar uns exemplozinhos. Se eu tivesse o conjunto 1, 2, 3 e 3, aí a moda aqui seria qual? 3. 3 é o valor mais frequente, na verdade, 3 é o valor mais frequente. Moda 3, está aqui. Rui, mas eu quero o seguinte conjunto. Se nós tivéssemos 1, 2, 3, 3 e 2. Vê que você tem dois valores que têm uma frequência maior em relação ao outro, que é 1. Então, moda pode ser 2 ou moda pode ser 3. É verdade? Então, nós tínhamos aí, ó, moda igual a 2 ou moda igual a 3. Tá legal? E agora, digamos que nós tivéssemos esse conjunto. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ah, Rui, entendi. Você tem aqui 3 modas? Não. Todos os valores, eles têm a mesma frequência, aparecem 2 vezes. Quando isso acontece, a gente diz que o conjunto é amodal. Ou seja, é um conjunto que não tem o que, galera? Que não tem moda. É um conjunto que não tem moda. Não existe um valor que aparece mais em relação aos outros. Então, diante disso, nós já chegamos aqui que esse x aqui ele tem que ser 7. Porque se está ordenado.
e a moda é 7, esse x tem que ser 7. O y também pode ser 7, mas vai depender aí do seguinte, que ele falou que a mediana é 9. Opa, se a mediana é 9, se a mediana é 9, nós precisamos contar, na verdade, quantos termos a gente tem aqui. Se nós precisamos contar quantos termos tem aqui, vamos lá, vamos contar aqui direitinho comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pessoal, a gente tem 10 valores. Se nós temos aqui 10 valores, significa dizer que é uma quantidade par. Então, se é uma quantidade par, quais seriam as posições centrais? Quais seriam as posições centrais? Deixa eu aumentar aqui direitinho para vocês. Quais seriam as posições centrais? Lembra que a gente tem que pegar 10 e dividir por 2. Aí seriam a quinta e a sexta posições. Quinta e sexta posições. Então eu tenho aqui, ó, vamos ver aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Então, para a minha mediana, eu tenho que olhar esses valores aqui. Na verdade, para a minha mediana, eu tenho que olhar esses valores. Se eu tenho que olhar esses valores, eu vou chegar aqui e eu sei que mediana, ele falou que é 9, mas mediana é a média aritmética. É x, que é 7 já, mais y sobre 2 tem que dar 9. Meio pelos extremos, você já vai ter que y é 11. Achei y igual a 11. Se encontramos y igual a 11, olha o que é que a gente vai ter. Já encontramos até a resposta, na verdade. Mas ainda tem essa questão da média. E a média, ele falou que a média é... Quanto é que é a média, galera? A média aqui, ó, a média aritmética é 12. Então, quando a gente somar os 10 valores, tem que dar o que, galera? Tem que dar 12. Então, se média é 12, ó, média, a gente tem o seguinte, que a média é 12. Então, eu vou fazer somar tudo isso, na verdade, como é que seria? 1 mais quanto? Mais 3, mais 4, mais 7, mais x, que é 7, mais y, que é quanto? 11, mais 18, mais 19, mais 21, mais z, dividido por quanto, pessoal? Dividido por 10. Eita, eu acho que eu fiquei sem espaço, né? Engana-se. Aqui a gente improvisa, né, galera? Oba, ajuda. Então eu posso pegar isso aqui. Não, Rui. Quer tirar muita onda e finda fazendo isso, né? Então eu vou chegar aqui, ó, e vou botar aqui, beleza? Mamãe, eu sou um danadão. É ou não é? Ajuda. Bem legal, né, pessoal? Mamãe, eu sou um danadão. Então eu sei que isso aqui, galera, é... Quanto foi que ele falou no enunciado? 12, não foi? Média igual a 12. Então a gente vai fazer meio pelos extremos, tudinho direitinho, e vai achar que o valor de z é 29. Que o valor de z, ele mede 29, tá legal? Z é 29. Então é isso. Vamos dar uma geral aqui. Média, moda e mediana. Apareceram as 3 medidas de tendência central. Moda é o valor mais frequente. Então, é aquele valor que aparece mais em relação aos outros, que ele falou que era 7. Aí já permitiu achar o x. Com mediana, que é a média aritmética dos elementos centrais, quando se tem a quantidade par,
que eram 10 termos, então você tinha aqui a média entre o quinto e o sexto, você achou y. E a média, que é a soma dividido pela quantidade, permitiu achar o z. Legal? Questão 6. Um exame acusa positivo em 90% dos casos em que os indivíduos estão infectados com um determinado vírus e negativo em 95% dos casos que não estão infectados por esse vírus. Sabe-se que a população, 2% da população tem esse vírus. Pessoal, para esse tipo de questão, é muito importante a gente usar o chamado diagrama de árvore, que é muito bom para situações disjuntas. Então, por exemplo, o indivíduo pode ser portador do vírus ou não ser portador do vírus. Mas além disso, sendo portador, o seu resultado pode dar positivo ou negativo. Não sendo, o seu resultado também pode dar positivo ou negativo. Essas duas possibilidades aqui é o que nós chamamos de falsos, né? É o falso positivo e o falso negativo. São afirmações falsas. Por quê, Rui? Porque se o indivíduo tem o vírus, é natural que o quê? Se ele tem o vírus, é natural que o seu resultado é positivo. Se der negativo, é falso. E se ele não tem o vírus, é natural que o resultado dê negativo. Mas ele afirma que 2% da população tem o vírus. Então, 98% não tem. Entre os que têm o vírus, na verdade, 90% dos casos vão detectar como positivo. Então, aqui 90% vai ser positivo. Claro que 10% vai ser negativo. Esse 10% é 10% de 2%. E se você não tem, 95% dos casos dá negativo. E apenas 2%, 5%, né? Que é o complementar, que vai dar positivo. Então a pergunta dele foi a seguinte. Olha qual é a pergunta dele. A probabilidade de um indivíduo dessa população não estar infectado por esse vírus e, é importante, e o exame acusar positivo. Então, essa probabilidade vai ser a seguinte, ó. Olha o que é que a gente vai ter. Ele quer exatamente isso aqui, essa relação de não o que. A relação é a seguinte, de não estar infectado, que é 98%, e o resultado der positivo. Então, nós vamos ter 5% de 98%. Quando a gente fizer isso, é 0,05 vezes 0,98, ou seja, 0,049. Na verdade, cuja resposta encontra-se na letra D. Questão 7. 7 lenços, 3 lenços azuis e 4 lenços brancos. Ele vai realizar o seu número. Deseja retirar aleatoriamente e sem reposição 2 lenços de mesma cor. Qual é a probabilidade que ele tenha sucesso disso aí? Olha o que é que a gente tem. Nós temos o seguinte. A probabilidade de ter 2 iguais é o seguinte. Se eu tenho só 2 cores possíveis, poderia ser a probabilidade de ter 2 azuis ou o que, galera? A probabilidade de ter 2 brancos. 2 azuis ou 2 brancos. Então vamos lá. Eu tenho 7 e tenho 3 azuis. Qual é a probabilidade do primeiro ser azul? 3 em 7. Aí você retirou um azul. Aí ficou 2 em 6. Aí agora, o que é que a gente vai ter?
2 brancos. O primeiro ser branco é 4 em 7. O segundo ser branco vai ser 3 em 6. Dá para a gente simplificar aqui, né? 6 aqui. E aqui, ó, também dá 2. Então a gente vai ficar com o seguinte, com 1 sétimo mais 2 sétimos. Ou seja, 3 sétimos é a resposta. 3 sétimos é a resposta que encontra-se na alternativa C. Questão 8. Em seu artigo Saúde e Doença, o médico cancerologista Drauzio Varela. Questão 8. Em seu artigo Saúde e Doença, o médico cancerologista Drauzio Varela aponta que o Ministério da Saúde recomenda a ingestão diária que não ultrapasse 5 gramas, quantidade muito além dos 12 gramas que o brasileiro, a média que o brasileiro consome por dia. Então, ele quer chegar a essa média até 2025. E sabe que para cada grama reduzida, ele vai economizar 3,2 por ano. Considere que em 2019 é 12 e ele quer passar para 5 aqui de forma linear. Rui, como assim de forma linear? Significa dizer que ele vai ter a cada ano a mesma redução. Então, vê o que a gente tem aqui direitinho. Olha o que, que a gente tem aqui. A minha redução anual, a minha redução anual foi a seguinte. Qual é a redução anual que a gente vai ter? A redução anual, eu quero passar de 12 para 5. Então, eu tenho que reduzir 7, mas num período de 6 anos. Por que num período de 6 anos? De 2019 para 2025. Então, seria 7 sextos a cada ano, né? Vamos dizer assim, por ano. Seria isso. 7 sextos por ano. Se são 7 sextos por ano, olha o que nós vamos ter aqui. No primeiro ano, eu vou economizar 7 sextos. Uma parte de 7 sextos, vamos dizer assim. No segundo ano, 2 vezes 7 sextos, tá certo? Vamos aumentar aqui. Então, no terceiro ano, 3 vezes 7 sextos. No quarto ano, 4 vezes 7 sextos. No quinto ano, 5 vezes 7 sextos. No sexto ano, 6 vezes 7 sextos. E aqui chegou, né? Quando a gente somar esses valorezinhos aqui, ó, se a gente chegar aqui e somar esses valores, ó, 1 com 2, 3, 6, 10, 15, na verdade, com 6 vai dar 21. Então, significa dizer que vão ser 21 vezes 7 sextos, isso em grama, vou deixar isso aqui. Mas ele disse que há uma economia de quanto? De 3,2. Então eu vou ter que fazer 21 vezes 7 sobre 6 vezes 3,2. Isso vai dar 78,4 milhões. 78,4 milhões significa dizer que vai estar aí, ó, na letra D. Então, vê o que a gente tem. É mais uma questão de interpretação. Na verdade, interpretação. O que é que você tinha aqui? Você tinha que entender essa questão da redução a cada ano. Essa relação aqui, se fosse muitos termos, você poderia usar uma PA, por exemplo, que está aumentando 7 sextas. Quero passar de 12 para 5, quero reduzir 7. Nesse período de 6 anos, de 2019 a 2025.
Então, eu vi quanto eu iria reduzir, na verdade. Então, porque no segundo ano eu já estava com 2 reduções de 7/6, no terceiro ano com 3 reduções e assim sucessivamente. E multipliquei pelaquela relação que ele falou, que a cada ano economiza 3,2. Já na questão 9, a gente precisa aqui lembrar da chamada relação de Euler. Então, confere aqui. Quando você tem um poliedro convexo regular, cujo número de arestas é o dobro do número de vértices, é o octaedro. Vê, poliedro regular é aquele poliedro em que todas as faces são polígonos regulares de um mesmo tipo, só triângulo equilátero, só quadrado, só pentágono regular, e de cada vértice tem que partir o mesmo número de arestas. Existe uma relação muito importante que eu vou colocar aqui a título de observação, que é a chamada relação de Euler. Rui, como é essa relação de Euler? É uma relação entre o número de vértices, de face e de arestas, que é V mais F é igual a A mais 2. Para lembrar aí assim, ó, vamos fazer A2, né? Fazer sozinho nunca é bom, na verdade, as coisas. É sempre, não tem aquele ditado, né, que se você vai sozinho, você pode até chegar. Mas se você vai acompanhado, com certeza você vai chegar. Então, aí vai chegar no caminho mais fácil. B mais F igual a A mais 2. Então ele diz, ó, que o número de arestas, vamos colocar aqui assim, o número de arestas, ele é o que, pessoal? É o dobro do número de vértices. Mas o número de faces é 8. E como é que tu sabe que o número de faces é 8? Porque a questão está falando que é um octaedro, né? Octaedro tem 8 faces, na verdade. Octaedro tem 8 faces. Então aqui, ó, mais V. Fiquei com um probleminha aqui, uma equaçãozinha simples, né? Joga para cá. Você vai ter que V é 6. Se V é 6, a gente já encontrou a nossa resposta, na verdade, que encontra-se na letra E. Então, não esquece essa relação que V mais F é igual a A mais 2. E agora a questão 10, que a gente precisa aí, ele dá essa figura, foi da Unicamp, e ele quer a área desse triângulo. Olha, quando ele fala na questão aqui em altura, vê, ó, ele diz que AD é uma altura. A altura, pessoal, é perpendicular. Então eu já sei que esse ângulo aqui, ó, vai medir 90 graus, porque a altura é perpendicular. E ele está interessado em saber a área do triângulo ABC, do triângulo todo, é ou não? Quer saber a área do triângulo todo. Mas ele falou também, ó, que AB tem a mesma medida que quem? Que BC. Se eu chamar isso aqui de Azinho, eu posso, nesse triângulo aqui, aplicar seno, porque seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Mas como o seno de 30 é meio, então a gente vai ter H sobre A. Então eu já tenho que A é 2H. Se A, galera, é 2H, nós temos o seguinte, ali é A, né? Aqui também é A. Então, isso mede 2H e isso aqui também mede 2H. Ui, agora a gente pode achar a área. Quando a gente quer achar a área do triângulo, a gente sabe que a área é o produto da base pela altura
dividido por 2. Então, eu vou usar aqui a base, por exemplo, é 2H, e a altura é H, opa, a altura, né? A base pode ser qualquer lado, a altura é perpendicular aqui sobre 2. E nós vamos chegar que é H ao quadrado, cuja resposta está na letra A. Tranquilos? Então, acompanhe aí as nossas revisões e qualquer dificuldade nos procura aqui.